Palavra de Deus, João capítulo 15, no versículo 18, diz assim: Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós lemos a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, aplique em nosso coração, que possamos, ó Pai, ser admoestados, que possamos ser constrangidos por aquilo que o Senhor quer nos dizer, ó Pai. Usa-nos, Deus, neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo onde o sistema ele tem moldado de forma silenciosa a forma como que nós vivemos. Nós vivemos tempo onde há uma guerra silenciosa. Nós vivemos um tempo que é uma guerra também inteligente, no mau sentido, e também uma guerra espiritual. Eu vejo que no mundo das guerras, existe um livro chamado A Arte da Guerra. Não sei quantos aqui leram, mas nesse livro retrata a questão da guerra física, onde usavam espadas, bombas, aviões com bombardeios. E mediante a isso, eu creio que hoje ainda existem guerras, mas algumas guerras silenciosas. Descobriram que na Segunda Guerra Mundial morreram muitas pessoas, é claro, mas nós sabemos que nas pandemias morrem muito mais do que guerras e guerras. Então, meus irmãos, existe uma guerra silenciosa no mundo, onde milhares de pessoas morrem. Mas trazendo isso para o lado espiritual, nós vemos que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15 que nós lemos, ele já adiantou que o mundo ele vai reagir em relação a nós, não por causa de nós, mas por causa dele. Então, meus irmãos, nós vivemos sim uma guerra espiritual, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E Jesus, esse alerta que ele faz, ele não foi feito para assustar a gente. Esse alerta de Jesus foi feito para despertar, para nos avisar e nos despertar de como que nós vivemos neste mundo. Então, meus irmãos, o mundo ele vai reagir porque nós pertencemos a Jesus. E que o mundo reaja mesmo. Nós vamos ver durante a mensagem que muitas vezes isso, quando o mundo reage, é prova de quem nós somos. E para quem nós vivemos, porque nós não somos desse mundo. Então, meus irmãos, o objetivo de hoje é entender como que a gente vai fazer para conseguir permanecer diante desse sistema, diante desse mundo, que traz todos os desafios dentro dessa guerra silenciosa. Então, meus irmãos, a primeira verdade que eu quero compartilhar com você nesta noite é que o sistema, ele não precisa destruir você. Ele só precisa distrair você. Então, se você estiver distraído, se você nem perceber essa guerra espiritual, se você estiver voando aí, nós vemos que é isso que o inimigo quer. Porque as estratégias, assim como a guerra, elas mudam. E no versículo 18, quando diz, seu mundo odeia vocês, essa palavra mundo, cosmos no grego, ela referencia aqui não a uma individualidade em relação às pessoas. Quando diz mundo aqui, não está dizendo apenas uma pessoa ou as pessoas do mundo versus os crentes que vão à igreja. No mundo aqui está dizendo em relação ao sistema. Então todas as vezes que João, no Evangelho de João, e na Bíblia nós encontramos essa palavra cosmos, ela significa o sistema. E querendo ou não, apesar de nós não sermos desse mundo, nós vivemos no sistema. E a grande pergunta que eu quero fazer aqui
né? Será que você tem persistido e se mantido diante desse sistema? Ou será que o sistema tem moldado você? A palavra de Deus em Romanos 12, versículo 2, vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que aí sim possa viver o que é bom, perfeito e agradável, não é verdade? Só que, meus irmãos, nessa guerra silenciosa, muitas vezes sem a gente perceber, o sistema tem moldado a forma com que nós vivemos o evangelho. Então, meus irmãos, o sistema ele não precisa destruir você, propriamente dito. Ele só precisa te distrair. Então, meus irmãos, existe uma lei, existem várias leis, mas existe uma lei, a terceira lei de Newton. Não sei quantos aqui já ouviram falar, aos amantes da física, aonde quando eu exerço um esforço, né, aonde toda reação ela gera igualmente a mesma intensidade no sentido oposto. Ou seja, se eu estou diante dessa parede e eu simplesmente faço uma força aqui, significa que a mesma força que eu estou aplicando nessa parede, a parede está aplicando a mim. E é exatamente assim que nós temos vivido. Então, meus irmãos, quando nós reagimos ao mundo, quando nós reagimos ao sistema, o sistema igualmente reage a nós. Só que além da lei de Deus, que Newton, né, escreveu, nós vemos que há uma reação violenta, silenciosa e diabólica no mundo. Então, como que nós podemos viver diante desse sistema sem perder a nossa identidade, sem perder a nossa integridade? Então, meus irmãos, 5 formas aqui. Primeiro, quando normalizamos as trevas ao nosso redor. Então, as coisas que eram um absurdo, hoje é normal. E tá tudo bem. Todo mundo faz, tudo normal. Tudo tranquilo. Uma outra forma também é quando nós preferimos a aprovação social em relação à obediência. Então, quando o sistema ele te leva a você ser aprovado pelos outros, você ser aprovado no seu trabalho, você ser aprovado no seu ciclo de amizades, você ser aprovado de uma forma onde quando você está aqui na igreja, você é de uma forma. Mas quando acaba o culto, você é de outra forma, para você ser bem visto naquela rodinha. Em relação aos seus amigos, na faculdade. Ninguém percebe que há um crente, e se há, quando você não está lá, você vira chacota. Então, meus irmãos, uma outra forma também, é quando nós consumimos mais a cultura do que a palavra de Deus. Meus irmãos, há coisas na palavra de Deus, há assuntos que são inegociáveis. Há princípios que nós não negociamos. Mas a cultura, ela vem contra a palavra de Deus. E isso tem acontecido há muitos e muitos e muitos anos. Nos colégios, nós sabemos que existem vários indícios de tantos conteúdos diabólicos, conteúdos podres, cheios de podridão, ensinando as nossas crianças desde o berço, até chegarem numa idade mais adulta e entender, não, isso é a nossa cultura, está tudo certo. Mas sem ver que vai contrário à palavra de Deus. E muitas vezes isso tem entrado dentro da nossa mente, e o mundo tem moldado a gente ao invés da gente moldar o mundo. Por isso que ele vai dizer, Jesus vai dizer, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, ele odeia a mim. Então, meus irmãos, aonde o evangelho, aonde há luz de verdade, aonde há discípulos, as trevas ela treme, ela reage. E é isso que tem que acontecer. É isso que precisa acontecer. Mas não por causa da gente, mas por causa de Jesus. Olha o que ele está dizendo. Por causa de mim. Olha só.
Vocês serão atacados pelo mundo, mas por causa de mim. Né? Isso nós vamos vendo no decorrer da mensagem, que às vezes se torna uma evidência se nós estamos seguindo corretamente a nossa caminhada. Então, meus irmãos, um outro problema também é quando nós relativizamos princípios, que eles são absolutos, aonde nós colocamos o depende. A palavra de Deus diz isso, mas, depende. E aí, sutilmente, o inimigo começa a entrar em nossa vida, entrar em nossas casas, entrar em nossa igreja. E quando nós negociamos convicções por conveniência, isso também é complicado, aonde nós começamos a negociar com o mundo. Ou seja, o que é favorável a mim, quando a palavra de Deus diz, tudo que pedir, eu vou dar. Aí você fala, poxa, eu tô aqui, ó. Agora quando diz, tem que obedecer, aí, opa, eu já não estou aqui, é conveniente, é o que faz mais sentido para você. Lembrando que parte do que você é, infelizmente, a cultura tem influência. Então, se a cultura tem influência em você, você vai examinar a palavra de Deus e ver o que é conveniente para você. Como eu disse semana passada, há pessoas que escolhem religião por conveniência. Então, por exemplo, se uma determinada religião faz sentido para mim, eu vou absorver isso que faz sentido. Uma outra religião é isso, uma outra religião é isso, e fica aquela mistura. E você não entende mais o que está acontecendo, mas na verdade é o sistema moldando a sua vida, moldando a sua fé, moldando até mesmo o seu caráter. Então, meus irmãos, mediante a isso, o perigo real não é o sistema bater de fora para dentro. Porque Jesus já alertou que o sistema ele vai bater. E ele tem batido feio em nós. A grande problemática é quando o sistema ele entra em nós para estabelecer em nós princípios. Princípios contrários à palavra de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, meus irmãos, precisamos entender, né? E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, onde o sistema entrou em minha vida sem que eu percebesse? Então, diante da sua vida, diante de tudo que você faz, diante das decisões que você toma na sua vida, diante dos bastidores, como ninguém te vê, aquela pessoa que talvez você converse, que você tenha um determinado relacionamento, mas você esconde a tua fé, você esconde princípios. E é fato que muitos ainda zombam do próprio evangelho em secreto. E depois está aqui louvando quem é este. Meus irmãos, precisamos entender que o sistema, ele não precisa destruir você. Pelo contrário, ele quer você firme e forte. Mas no sistema, ele só precisa distrair você. E você achando que está tudo bem, que você vira a igreja, você já tem um lugarzinho no céu. E na verdade, não é nada disso. Embora seja muito importante vir à igreja. Meus irmãos, a segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que a maior perseguição nessa guerra, ela começa, olha só, por dentro. Não é algo que começa no externo, começa dentro de nós, no mais profundo da nossa alma, o que molda as nossas decisões, o que molda o nosso comportamento depois, mas sempre começa antes. Então, antes de nós pecarmos, começa onde? Olha, começa na mente. E para vir da mente vem da onde? Do coração. Como a Bíblia diz em Provérbios, o coração é enganoso, né? Então precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a cultura que nós estamos falando, o sistema, diz para você todos os dias, desde um post no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, ou então numa conversa no trabalho, que é, você tem que ser feliz, você tem que buscar a sua felicidade. Você pode, você continua. E muitas vezes dentro das igrejas a mesma coisa. Muito tem se falado, você pode, você é. Com todo respeito às canções novas, existem muitas canções boas, bíblicas, bem fundadas.
mas nunca se viu nas letras tanto eu e pouco Deus. Então, meus irmãos, o sistema podre, nós precisamos tomar cuidado, porque existe uma guerra silenciosa. Ele vem bramando como leão, querendo nos tragar. Então, meus irmãos, na sequência do texto, no verso 19 vai dizer: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Amém? Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Há um lugar, meu irmão, para mim e para você. Tem um lugar, como nós já falamos, já preparado. E lembrando, os irmãos, que aqui, nesse contexto, se trata das últimas palavras de Jesus. As palavras que ele escolheu para mim e para você hoje, mais de 2000 anos depois. As últimas palavras antes de ser crucificado, antes de ser transladado por nossas transgressões, aonde o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele está dizendo para você nessa noite: eu tenho um lugar para você. Não perca aquilo que é eterno por questões passageiras. Existe muito mais, meus irmãos, para mim e para você. A palavra de Deus fala de ruas de ouro, nós andaremos. Então, meus irmãos, mas a maior perseguição, ela começa por dentro. É por isso que no versículo 20 vai dizer: lembram-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguirem você, se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem a minha palavra, também a guardarão de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Meus irmãos, o mundo não conhece. E a estratégia do sistema é atacar primeiro as nossas convicções. Atacar primeiro as verdades espirituais que nós temos, para depois atacar o nosso comportamento. E eu faço de novo a pergunta: onde será que o sistema tem entrado em nossa vida? Então, meus irmãos, precisamos entender que é como se fosse uma corrosão. Uma corrosão de um metal. Ele não começa ali do nada. Ele começa assim, mas aos poucos. Bem aos poucos, não está corroído de uma vez. Aos poucos vai corroendo, corroendo, corroendo. E quando você vê, esse material já não presta mais. Porque ele está corroído. Então, precisamos entender, meus irmãos, que um metal ele não se rompe do nada. Ele desgasta primeiro por dentro, molécula por molécula, parte por parte, e depois, levemente, essa corrosão, ela vai para fora, e já não presta mais. E meus irmãos, precisamos entender que existe alguns sinais em relação a essa corrosão. Existem algumas evidências em relação a essa corrosão. Uma das evidências, meus irmãos, é quando a gente sente vergonha da nossa fé em ambientes públicos. Um dos ambientes públicos mais usados hoje em dia é as redes sociais. Claro que a gente não fica stalkeando ninguém. A gente tem mais tempo para fazer outras coisas do que para fazer isso. Mas eu sei que muitas pessoas, quando você olha o Instagram, existe tantos compartilhamentos, mas você não vê um post da nossa igreja. Você não vê um post falando da palavra de Deus. E eu estou deduzindo aqui, e espero que eu esteja errado, porque é muito fácil fazer um postado, em relação a alguma coisa, algum princípio que o sistema te coloca, e você acha interessante e você posta, mas quando não posta aquilo que Deus tem feito na sua vida, é sinal que você está sendo corroído.
E a pergunta que eu quero fazer, será que você tem vergonha? Será que você postaria hoje nas suas redes sociais, aonde aquela pessoa, sabe, que você tem um contato duplo, que você tem um contato que aqui é uma coisa e com a pessoa é outra? Será que se você postasse alguma palavra, talvez essa palavra, será que ia ofender a outra pessoa? Será que você não seria mais aceito pela outra pessoa? Não negocia a tua fé. Não negocia a tua fé. E eu sei que eu estou diante de uma igreja que, em nome de Jesus, não negocia a fé. Ou pelo menos está sendo avisada disso. Eu conheço muitos pastores, ainda mais nos dias de hoje, e grande parte dos pastores acaba adoecendo um pouco mais rápido na sua trajetória. Muitos acabam adquirindo várias depressões, né? A gente vê, por exemplo, José Rego do Nascimento Júnior, né? Junto com o Enéas Tonini, foi um dos que começaram a nossa convenção. Ele começou a Igreja Batista da Lagoinha. Nós vemos que aos 50 e poucos anos, ele tentava subir ao púlpito e não conseguia. A mão começava a tremer assim, ó. E tinha que descer. Então, meus irmãos, o filho dele, né, José Rego do Nascimento, é o pai. José Rego do Nascimento Júnior que contou essa história. Isso. E ele disse que, explicou essa questão. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando. Agora, se você permanecer em duplicidade em relação ao evangelho, é você e Deus. Eu não tenho culpa disso. Deu para entender aqui? Então, meus irmãos, não é brincadeira. Não é brincadeira. O que vale poucos anos de alegria momentânea aqui nessa terra em relação a uma eternidade no céu. Não estamos brincando, meus irmãos. Existe uma guerra sendo tratada. Existe um sistema vindo como um rodo compressor, querendo distrair você. Não destruir, distrair. Então, meus irmãos, mas a maior perseguição, como nós falamos, ela começa de dentro. Muitas vezes, quando a gente começa a achar que a obediência radical é um exagero. Eu entendo que as pessoas mais ou menos da minha idade viveu uma religiosidade muito complicada. Muitas pessoas não estão nesses bancos aqui por causa da religiosidade. Quem dirá Jesus, que os religiosos que enviaram ele para a cruz e usaram os romanos para poder fazer isso. Foi a igreja, os sacerdotes, como se fossem os pastores, hoje, que enviou Jesus para a cruz. Então, a religiosidade, a religião é muito importante, mas a religiosidade exagerada é complicada. Só que nós estamos vivendo um inverso diabólico, onde como eram muito religiosos, agora não posso ser nada religioso, tudo é exagero. Tudo é exagero. E aí é onde mora a sutileza, aonde mora o perigo, o excesso de religiosidade e o excesso de falta de religiosidade, que eu posso dizer que talvez seja falta de temor a Deus. Não digo nem a liderança, mas a Deus. Não digo nem a nossa igreja, mas a Deus. Mediante a isso, meus irmãos, quando começa a achar que a obediência radical é exagero, eu não ia falar aqui, mas eu vou dar um exemplo. Vivemos uma cultura e o sistema tem estampado a sexualidade de todas as formas. Uma criança hoje de 5, 6 anos já tem muito conhecimento, quando não tinha antes. Meu pai conta, principalmente na Bahia, as crianças demoravam quase um mês para abrir os olhos. 3 meses, Wanda. Uma semana? Mais ou menos, né? Hoje, né? Eu vi um vídeo na internet que mostrou eu já contei aqui uma vez, que mostrou uma criança que ela nasceu, né?
E na hora que dá a batidinha assim, né? Nas costas dela, né? Ela já baixa a mãozinha, puxa o celular do médico. Deve ser IA. Ela cria uma conta no Instagram e faz um post ainda. Meus irmãos, né? O sistema, ele tem sexualizado, ele tem avançado muito. A mente das crianças está terrível, né? E a grande questão, e eu penso assim, eu não tenho que criar, eu tenho uma filha, vai fazer 6 anos, eu não tenho que criar ela, né? E proteger ela para depois ela apanhar do sistema. Eu tenho que criar ela dentro do sistema para entender aquilo que é certo, saber discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. E é difícil, é muito difícil. Mas, meus irmãos, pensando nessa questão da sexualidade, a Bíblia é muito clara, por exemplo, em dizer que o sexo é um benefício de quem? Dos casados. Mas o sistema vai dizer, todo mundo faz. Eu preciso experimentar. Eu preciso ir atrás. Uma vez eu vi uma reportagem e teve vários comentários ali positivos e contra. Mulheres dizendo, se eu soubesse, eu tinha casado mais tarde. Eu teria aproveitado todas na minha vida. E é isso que o sistema tem feito. É isso que o sistema tem invertido. Mas, meus irmãos, sexo fora do casamento é pecado. Vai te levar para o inferno. Você imagina a sua pele sendo queimada várias vezes, reconstruindo e várias vezes sendo queimada. É essa eternidade que está para você. Se você não consegue viver sem, case-se. Paulo vai falar sobre isso. Aonde é melhor casar do que se abrasar. Meus irmãos, não negocie. Todo mundo faz, é normal, é cultural, vai nessa. Para você ver aonde você vai parar. E meus irmãos, outra coisa também é quando nós ajustamos o discurso bíblico para a gente não ofender o ambiente. Claro que existe uma estratégia, existe a hora certa de você falar. Eu não estou falando de você ser inconveniente a ponto de, com todo respeito, mas um rapaz, ele estava pregando no trem. Uma palavra bacana. Eu parei, assim, eu estava cochilando, né, faz alguns anos, e eu parei para escutar a palavra. Né? Só que, gente, era 5 horas da manhã. Né? E ali, praticamente, ele foi expulso, porque empurraram ele para fora do vagão. E ele começou a brigar. Vocês, raça de víbora, achou que era João. Né? Então, existe um momento certo. Mas eu estou querendo dizer que às vezes, o sistema diante do nosso nariz, olha só, o nome de Deus está sendo defraudado. O nome de Deus está sendo rebaixado diante do nosso nariz. E qual que é a nossa postura? Exatamente essa, quietos. Que protestantismo é esse, meus irmãos? Que protestantismo? Então nós precisamos ir contra esse sistema. Jesus já disse aqui que o mundo vai nos odiar. Se o mundo aqui representado, no termo teológico, é sistema, o sistema vai nos odiar. O sistema não vai aguentar com os princípios da palavra de Deus. O sistema não suporta a verdade da palavra de Deus. Eles vão nos odiar. E está tudo bem, Jesus já avisou. Meus irmãos, então essa segunda verdade, que a maior perseguição, ela começa dentro de nós. E o problema é quando a gente confunde a omissão, silêncio, com a paz de Cristo. Eu tenho que ter paz com todos. Né? Mas às vezes quando nós nos calamos, o nosso silêncio, ele é culpado. Muitas vezes colocamos as opiniões humanas, as opiniões dadas pelo sistema, acima da voz de Deus. Isso está extremamente errado, meus irmãos. Extremamente errado.
Então, a aplicação aqui, meus irmãos, esteja atento, pois a perseguição mais perigosa não é a quem por meio de decretos, mas ocorre de forma interna em sua mente e no seu coração. E de novo eu quero fazer a pergunta: quanto que o sistema tem entrado na sua vida e no seu coração? Aonde o sistema te influenciado? Influenciado eu tenho certeza que tem. Mas a pergunta é, aonde? Né? E durante a mensagem tenta pensar, aonde o sistema tem me moldado? A terceira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é que permanecer na verdade impede a conformação. Quando a gente fica conformado, a gente apenas vive. Então, meus irmãos, no verso 22, vai nos dizer, Jesus, se eu não tivesse vindo, Elias falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não tem culpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se o meu Pai não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora, não somente virão, como também odiarão tanto a mim como o meu Pai. E preste atenção agora no final, no verso 25. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiarão-me sem motivo. Meus irmãos, o sistema, o mundo, nos odeia sem motivos nenhum. Claro que odiar sem motivo, aqui, reflete na palavra de Deus, que a palavra se cumpre. Nós vemos que em Salmos fala sobre isso, né? Várias palavras. Jesus está relacionando aqui o Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, a presença da luz, ela retira a desculpa do pecado. Porque muitas vezes estamos pecando porque não conhecemos a luz. Mas a luz, ela retira essa desculpa. A verdade, ela expõe o que o sistema tenta normalizar a todo custo. Tenta normalizar de todas as formas. Desde a mídia, filmes, seriados. Podemos assistir sim, mas temos que ter cuidado em como assistir. Em perceber quando o sistema está tentando nos moldar. Então, meus irmãos, odiarão sem motivo. Aqui Jesus está sendo claro. E a tensão aqui não é gerada, ela não é gerada em relação a coisas pessoais, mas sim de coisas espirituais. Então, meus irmãos, imagina aqui uma aeronave. E essa aeronave está voando. E ela faz um desvio assim de apenas 1 grau. Só um pouquinho. É isso que o sistema faz. Desvia 1 grau. Depois de quilômetros e quilômetros e quilômetros, essa aeronave vai estar totalmente distante do destino dela. Entende? E assim que o mundo tem tentado nos tragar, apenas um pouquinho, apenas 1%. Mas o final, nós não chegaremos no objetivo. Meus irmãos, mediante a isso, existem alguns padrões do nosso sistema que precisa ser quebrado. E se há padrão desse sistema que hoje vai cair por terra em nome de Jesus. E quais são esses sistemas? Muitas vezes chamar de cativeiro do vício de liberdade. Dizer que, eu estou preso no Evangelho. Eu quero liberdade. Mas o que você acha que é liberdade é cativeiro. Olha, inversão de valores. Meus irmãos, não negociem a sua fé. Muitas vezes pintar o pecado com cores de leveza. Muitas vezes de autenticidade. Aonde, não, eu sou autêntico, eu sou eu mesmo. Uma outra forma também é celebrar culturalmente aquilo que fere princípios bíblicos. Existem muitas festas, existem muitas
porcarias que o sistema trouxe em nossa cultura. E às vezes relativizar isso. Tratar a verdade absoluta como uma ofensa pessoal. Então não vou ser feliz. Eu virei crente. Não entendeu nada. Não entendeu nada, né? Então, meus irmãos, nosso Deus é um Deus que nele há liberdade. Não só uma liberdade aqui, mas uma liberdade eterna, onde nós viveremos sem dor. Meus irmãos, a verdade não se adapta ao sistema. Não tente moldar a verdade ao sistema, porque eles são opostos entre si. E é o sistema que deve se dobrar à autoridade de Deus, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, a quarta verdade é que aplausos de anjos, meus irmãos, é muito melhor do que aplausos de homens. No verso 26 vai dizer: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, e o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita deles novamente: odeiam-me sem motivos. Meus irmãos, essa quarta verdade, o Espírito é quem fornece a força necessária aonde o sistema tenta silenciar a gente, tenta silenciar o Evangelho, tenta silenciar a igreja. É Ele quem concede voz, coragem. É Ele que consegue firmeza diante de um sistema tão corrupto. Imagina então essa mesma aeronave que nós falamos, quando ela está ali no céu e ela sobe muita altitude, a tendência que era é explodir, porque ela não vai aguentar a pressão. Mas por que uma aeronave ela aguenta a pressão lá no alto, lá nas alturas? Porque por dentro ela está forte. E é assim que eu e você precisamos estar. Nós precisamos estar por dentro, nutridos, fortes, para que nós possamos vencer esse sistema através da palavra de Deus. Doa o que doer, afaste quem afastar. Então, meus irmãos, algumas realidades espirituais aqui do discípulo. O Espírito, ele sustenta o coração nos momentos de isolamento, porque muitos têm negociado princípios para manter um relacionamento com alguém. O Espírito também ele consegue discernimento para que você possa separar aquilo que é do reino e aquilo que é do sistema. O Espírito Santo também mantém o discípulo firme quando a cultura ela oscila. E também o Espírito ele traz paz que excede todo o entendimento humano, como diz em Filipenses 4, no versículo 6. Meus irmãos, a paz que excede todo entendimento. Ainda que o sistema diga que dessa forma você não é nada. Ainda que o sistema diga que nada você é se você não fizer determinada coisa. Olha só, continue e persevere na palavra de Deus. Precisamos permanecer, porque, meus irmãos, não estamos aqui para poder ganhar ninguém. Não estamos aqui para poder ganhar ninguém através do que nós somos. Nós estamos aqui porque, olha só, aplausos de anjos não é melhor do que aplausos de homens? E muitas vezes buscamos ganhar o mundo, mas sendo como o mundo é. Mas que não, que possamos sim ganhar o mundo, mas através do que a palavra transformou em nós. Essa é a verdade do Evangelho. Então não podemos negociar. Então, meus irmãos, o Espírito nos lembra constantemente. O céu te vê e o céu, ele te afirma. E isso é o suficiente. É melhor ter aplausos de anjos do que aplausos
de homens. Convido o Ministério de Louvor para vir aqui à frente, por gentileza. Amém? É infinitamente melhor ser aprovado pelo tribunal do céu do que ser aplaudido pela conveniência da terra. E o Espírito sustenta você para que o seu testemunho ele seja inabalável. Eu quero repetir aqui a pergunta para a gente concluir. Amém? E nós teremos mais uma mensagem para finalizar a semana que vem. Tá bom? Porque Jesus aqui, na sequência, né, ele vai ter uma oração aqui sacerdotal que eu achei muito importante poder compartilhar com a igreja. Mas, meus irmãos, o sistema, ele não está interessado na sua agenda. Sabe o que o sistema quer? Ele quer o teu coração. O sistema, ele quer a tua alma. Ele não busca a sua imagem pública. Ele busca destruir a sua identidade. E a sua identidade é em Cristo Jesus, diante desta exposição. Eu peço para que você reflita como o sistema, ou aonde o sistema tem influenciado a sua vida. Amém? Pode apagar as luzes, por gentileza? A pergunta que eu quero fazer é: onde eu me distraí do propósito original? Deus tem um propósito para você. Amém? Carisma, graça, você aceitou a Jesus pela graça. Na mesma etimologia da palavra vem o dom. Você aceitou a Jesus pela graça, você recebeu um dom. E esse dom tem a ver com o seu propósito. Ok até aqui? Né? Agora a pergunta é: aonde o sistema tem distraído o propósito que você tem? Aonde? Amém? E nesse momento eu peço para que você peça ao Espírito Santo discernimento, para que ele possa te mostrar aonde estamos distraídos diante do sistema. Onde eu desalinhei minha rota espiritual, muitas vezes por pequenas concessões, por pequenas coisas, somente um grau, mas que te leva para o caminho errado. Em que área da minha vida o sistema conseguiu entrar? E eu ainda concordo com isso. E onde eu parei de permanecer em Cristo para tentar permanecer no mundo, aonde, como nós lemos aqui, nós não somos desse mundo. Amém? Se você puder, abaixe sua cabeça em reverência. É você e Deus agora, meu irmão. E se o Espírito Santo tocou ou tocar em alguma área da sua vida hoje, não hesite. Não espere o sistema terminar de moldar você, para que aí sim você reaja, porque pode ser tarde demais. Reaja agora, volte para Cristo. O altar, meus irmãos, ele está aberto hoje para realinhamento de rota. Oremos.